Fala pessoal, módulo 18, frente 2 de Física, como eu disse, dióptro plano 2, eu disse no vídeo passado que esses primeiros conteúdos da nossa frente 2 sempre virão aos pares, né, de formato inicial teórico, depois no segundo momento, para a gente poder usar alguma fórmula para fazer alguns cálculos. Com o dióptro plano vai ser a primeira situação. Dióptro plano 2, a gente vai trazer situações onde iremos usar a equação para definir relações entre características de um dióptro e medidas reais e virtuais. O que eu quero que vocês entendam? Nas características que eu estou dizendo, são características em termos de índice de refração. Você vai ter que observar bem índice de refração do lugar onde está o objeto, índice de refração do lugar onde está o observador. Além disso, saber que ora você tem que usar a distância real que o objeto está até a superfície de separação e a distância virtual que ele está dessa mesma superfície de separação. Lembrando que, imaginemos um dióptro plano entre água e ar, levando em consideração que o observador pode estar do lado de fora ou que o observador pode estar do lado de dentro da água. Você vai ter as seguintes situações. Essas duas situações a gente viu na aula passada, mas não custa nada, né, lembrar que quando o observador está fora da água e o objeto dentro, a profundidade aparente é menor do que a profundidade real. Ele está mais próximo, aparentemente, da superfície de separação do que realmente está. Quando o observador está dentro da água e o objeto fora, o objeto também está mais acima do que o observador, do que o valor que ele realmente está. Porém, ele está a uma altura maior. No caso aqui é profundidade aparente, aqui vai ser altura aparente. Nessa situação, a profundidade aparente é menor do que a real. Nessa outra, a altura aparente é maior do que a real. Em qualquer caso, pessoal, de forma bem simplificada, é assim que a gente vai usar. Eu vou usar N de onde está o objeto, dividido por P real. Esse P pode ser profundidade real ou altura real. N do observador, ou seja, o índice de refração de onde o observador está, profundidade aparente ou altura aparente. Essa é a nossa relação, é assim que a gente vai fazer os nossos cálculos. Trabalhando no exercício, vai ficar ainda mais claro. Mas N da substância onde o objeto está, dividido pela distância real, igual a N de onde o observador está, dividido pela distância aparente. Objeto sobre real, observador sobre aparente. Esses valores são dados no exercício. Dá só uma olhada. Ó. O marinheiro observa verticalmente o fundo do rio pela proa do navio. A distância entre seus olhos e a superfície da água é de 15 metros. Galera, muitas vezes a gente nem vai usar a distância dos olhos do observador até a superfície da água. Nesse aqui mesmo a gente não vai usar. Os índices de refração absoluto do ar e da água são 1 e 1,33, respectivamente. A profundidade real do rio é de 10 metros. Então, vamos tentar entender o seguinte. Eu tenho índice de refração do ar, que é onde o observador está. Tenho índice de refração da água, que é onde o objeto está. O objeto, na verdade, para nós é o fundo do rio. E essa profundidade real é de 10 metros. Qual é o valor da profundidade aparente do marinheiro? Primeiro, como o observador está no ar e o fundo, que é o nosso objeto, está na água, a profundidade aparente vai ser menor do que a real, sempre. Ok? Então, só daí você já ia ficar em dúvida ou na A ou na B. Agora, o valor a gente vai fazer, ó, índice de onde está o objeto pela profundidade real, índice de onde está o observador pela aparente. Onde está o objeto é água, e o índice da água é 1,33. A profundidade real, 10. Onde está o observador é ar, e o índice do ar é 1. E a profundidade aparente fica como incógnita. Vou multiplicar cruzado e passar dividindo. 10 por 1,33, na verdade, 1,33 aqui você pode colocar que é 4 terços,
e aí você vai inverter ali, vai dar 7,5. A resposta é a letra A. Bem semelhante ao exercício anterior, número 2, certa piscina contém água de índice de refração absoluto 4/3 e sua base se encontra 3 metros abaixo da superfície livre do líquido, profundidade real da piscina. Quando uma pessoa na beira da piscina olha perpendicularmente para seu fundo ou para a base, terá a impressão de vê-lo. Aí a questão, vocês podem olhar aí nas opções, você vai vê-lo elevado ou mais um pouco para baixo, enfim. Índice de onde está o objeto, que é a água, que é o nosso fundo da piscina. Profundidade real, que é de 3 metros. Índice de onde está o observador, que é no ar. Profundidade aparente. Índice da água, 4/3. Profundidade real, 3 metros. Índice do ar, 1. Profundidade aparente fica como incógnita. Multiplicando cruzado e passando dividindo, 2,25. Quer dizer, houve uma elevação aí aparente de 75 centímetros. Ou você pode pensar que da posição que o observador está e na situação em que a gente analisa, a piscina que tem profundidade real de 3 metros, aparentemente tem uma profundidade de 2,25. Letra C. Número 3. Admita um aruanã em repouso a 1,5 metro de profundidade, espreitando um pequeno besouro também em repouso na mesma vertical dos seus olhos. Considere que a altura do inseto em relação à superfície da água seja 90 centímetros. Pessoal, a altura do inseto, no nosso caso aqui, o inseto é o objeto, tá? É a altura real dele. E que os índices de refração absoluto do ar e da água valham 1 e 1,3, respectivamente. Nessas condições, a distância aparente percebida pelo aruanã entre ele e o besouro é igual em centímetros. No exercício número 1, o sujeito lá estava a 15 metros da superfície da água, só que a gente não usou aqueles 15 metros, porque só queria saber a profundidade aparente. Aqui, o peixe em questão está a 1,5 metro abaixo, e eu preciso saber qual que é a altura aparente do besouro, que vai dar mais do que 90 centímetros, né, já que ele está fora d'água, para a gente saber qual que é a distância aparente. Na fórmula do dióptero, a profundidade ou a distância do observador não usa. Só que nesse exercício a gente vai usar no final. Índice de onde está o objeto, que no caso o objeto é o besouro, está no ar. Profundidade real, 90. Índice de onde está o observador é o peixe, ele está na água. Profundidade aparente. Substituído os valores, multipliquei cruzado. Aparentemente, o besouro que está realmente a 90 centímetros, aparentemente ele está a 117. Como ele quer a distância aparente entre o peixe e o besouro, 1,5 metro para baixo e o outro está 1,17 para cima, você soma 267 centímetros, letra E. Número 4, quando olhamos uma piscina, estando em pé e do lado de fora dela, sempre temos a impressão de que ela tem uma profundidade diferente do que percebemos quando mergulhamos. Isso se deve ao fato de que o ar atmosférico e a água têm índices de refração absolutos diferentes. Se a profundidade real de uma piscina é de 2 metros e os índices de refração absolutos do ar atmosférico e da água da piscina valem 1 e 1,3 respectivamente, é correto dizer que um observador em pé, fora da piscina, verá que a sua profundidade será aproximadamente em metros. Esse exercício é idêntico ao número 2, só que em outros valores. Nesse caso, N de onde está o objeto, profundidade real, N de onde está o observador, profundidade aparente. O índice de onde está o objeto, que é a água, 1,3, lembrando que o nosso objeto é o fundo da piscina, sobre 2, que é a profundidade real. Índice de onde está o observador, que é o ar, que é 1. Profundidade aparente. Multipliquei cruzado e isolei. 2 dividido por 1,3. Nós vamos aproximar aí. Dá 1,5. Letra C. Beleza? Então, a gente finaliza mais um módulo. Até mais.